a ausência de Deus na vida de alguém. Isso para mim está no maior dos rankings, né, do que o ser humano pode ter de ruim nessa vida, né? Isso nem se compara a pessoa, sei lá, passar alguma necessidade, passar fome, tá morando fora de casa, sei lá, qualquer coisa ruim que possa acontecer conosco fisicamente. Porque as coisas que acontecem conosco fisicamente, elas passam, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, elas vão passar. Nem que o mais tarde seja a própria morte e a gente sucumba a alguma doença e morra. Pra mim. E o problema espiritual do ser humano, onde teve início agora, ele é um problema que vai perdurar até Cristo voltar. Até Cristo tiver a sua segunda estadia aqui na Terra, por um pouco de tempo. Assim como nós vamos ver registrado no Evangelho de João, é como um relâmpago que sai do Ocidente e se mostra no Oriente, algo rápido, ou algo visível, né? Independente da interpretação dos amados. Mas a Cristo vai voltar. E aí se encerra o tempo chamado hoje, o tempo chamado presente, o tempo chamado misericórdia. Porque esse tempo pode acabar um dia. Como nós vimos aqui na leitura, pela vaidade de ser igual a Deus, o homem caiu. Pela vaidade de querer saber como Deus sabia, ou pensar como Deus pensava, ou simplesmente, né, ver como Deus via. O homem jogou fora aquilo de mais precioso que ele tinha. Aquilo de mais inestimável que podemos ter nessa vida. Eu sempre uso a palavra inestimável porque a nossa salvação não é comprada. Ela não é merecida e nem comprada. Então, se eu tenho algo que não tem valor, é algo inestimável. Simples assim. E por termos a salvação em Cristo de graça e através da graça, não comprada, não merecida, não feito algo para se possuir ela, por isso é chamado herança, né? Já comentei com os amados, né? Por isso que chama herança, não chama salário. Chama herança porque eu herdo e não salário porque eu mereço. É que nós temos que perseverar cada vez mais na busca aos que ainda não foram salvos, lógico, pela salvação. E aos que já estão salvos, pela santificação. E aí estou na dúvida se eu estou em Cristo, estou na dúvida se é Cristo que salva, estou na dúvida se eu estou ouvindo a palavra certa, na igreja certa, estou em dúvida. A dúvida, mas não provém de Deus. Afinal de contas, nós vimos pela manhã, né? Lá em Tiago. Ao qual não tem sombra de variação, mas não há dúvidas no Senhor. Pelo contrário, nós cremos num Deus que é certeza, que é justo, que é íntegro, o qual não muda. Por isso que nós o cremos. Porque está escrito. Porque isso não muda. Por isso que ele fala, aqueles que fizerem o mal vão receber a justa retribuição, assim como aqueles que receberem o bem. Não se muda, mas vão receber, vão colher aquilo que estão plantando. Porque para Deus, amados, não há acepção. Todos fomos incluídos no corpo de Cristo, por isso que não há acepção. Por isso que todos seremos julgados de forma igualmente, igualitária, né? Todos da mesma forma serão julgados. A régua é a mesma para todos nós. A forma da condenação é a mesma para todos nós. A única coisa que muda, amados, os que vão estar em Cristo e os que vão estar fora de Cristo. É a única coisa que vai mudar naquele dia. Aqueles que vão subir à direita e aqueles que vão descer à esquerda. Isso que vai dividir os povos. Mas haverá o mesmo rigor para o julgamento. É o mesmo rigor.